Eu sei, o tema desse vídeo de hoje é um tanto assim quanto... Eu não sei se eu posso bem falar assim que é algo genérico, porque, tipo, tantas pessoas já fizeram, mas eu também queria meio que fazer um vídeo assim pra deixar registrado no canal e também ajudar algumas pessoas que estão pensando em ter um Switch ou algo assim. Eu vou tentar falar assim o máximo possível que eu souber sobre o console, explicar as experiências que eu tive e tudo e tal, pra meio que fazer o vídeo ficar assim o mais completo possível. De início eu já tenho que falar que sim, ele é um console muito pequeno aqui. Em comparação com a minha mão, esse daqui é muito pequeno, pessoal. É até impressionante ver o que ele roda com o tamanho que ele tem. Mas vamos começar pelo básico, né? O Switch, ele é um console híbrido, então ele meio que vai ter, entre aspas, multifunções. Ele tem meio que três formas mais comuns de jogar, que a primeira é o portátil, que é assim. A segunda já é essa forma aqui, que eu não sei exatamente como que se chama, mas é meio que você destacar os controles e jogar com ele como se ele fosse uma telinha. É meio que uma espécie de portátil assim também, mas é pra quando você for meio que jogar em algumas ocasiões, em alguns locais que não tem uma TV e você queira assim meio que jogar com outras pessoas. Essa acaba sendo a forma mais prática. Inclusive, em alguns jogos dá pra você usar o Joy-Con desse jeito. É um tanto quanto desconfortável, é minúsculo isso daqui. Mas, querendo ou não, acaba salvando numa hora que, vou supor, você tá conversando com um amigo e tal, você foi na casa dele, alguma coisa do tipo, tá querendo jogar alguma coisa com ele, você pode simplesmente virar o Joy-Con assim e meio que destacar pra dois. E sim, não fica nada confortável. Se eu não me engano, desativam isso daqui. E os botões que você usa são esses de cima e esses aqui. Mas querendo ou não, acaba sendo melhor do que não poder jogar junto com outras pessoas, né? E a terceira forma, é claro, né? É jogar ele na TV. Que você usa a dock que vem com ele. A dock também é bem pequenininha. Aí a dock vai passar a imagem do Switch para a televisão. E daí, quando ele tá na dock, ele meio que usa a potência máxima dele. Tipo, a máxima que ele tem de natural, né? E, consequentemente, ele vai acabar aquecendo um pouquinho mais. Já teve umas horas que eu assustei com o meu Switch, porque eu fui puxar ele e tal, pra eu voltar a jogar assim, meio que no portátil. E daí eu assustei que a ventoinha dele tava meio que no máximo rodando. E isso daí já é mais algum ponto, que é um tanto assim quanto negativo. A versão do Switch, se eu não me engano, a V1 e a V2 tem isso de começar a meio que ter que usar a ventoinha no máximo pra segurar. Se eu não me engano, eu acho que a versão OLED, ela não tem esse problema porque eles meio que fizeram umas correções que fez com que ela aquecesse menos, tivesse uma melhor utilização. Essa daqui é a forma jogando na TV e é o que é o mais interessante do Switch. Você pode simplesmente jogar na TV, se divertir e tal. Quando você desanimar de jogar na TV, você só vem, puxa o console e automaticamente ele volta para esse modo de mão. Eu acho muito interessante isso daqui. Sério, é um diferencial incrível pro Switch, ainda mais na época que ele foi lançado. Ele foi lançado na mesma geração que o PS4 e o Xbox One. E nenhum dos consoles assim naquela época conseguia fazer isso. Então acabou que ele inovou, né? Meio que no que ele faz. E aproveitando essa deixa de falar sobre o negócio de PS4 e tudo e tal, a geração dele, eu já vou logo falando da potência, não é muito grande. Se eu não me engano, o chip do Switch ele tem uma potência equivalente à metade de um PS4. Querendo ou não, ainda é algo assim muito interessante. Ainda mais quando ele foi lançado, né, que foi em 2017. Porém, para hoje em dia já não é algo tão potente. E pessoal, eu tive que fechar a porta aqui por conta que tem um cachorro latindo. Eu espero que não apareça no vídeo, mas o bicho não para nunca, que é um cachorro de um vizinho. Então eu quero ver se no mínimo fechando aqui a porta e a janela se ajuda um pouco a resolver isso. E voltando ao assunto, ele não é um console muito potente, como eu expliquei. Ele acaba que sofre um pouquinho para rodar os jogos atuais, mas querendo ou não, eles ainda estão lançando jogos para ele, porque ele é meio que a última geração da Nintendo. Tipo, a geração atual que a Nintendo tá tendo. Eu sei que tem muito rumor de que vão lançar um novo Switch lá pro ano que vem, lá pro meio ou final do ano que vem. Eu acho que vai ser algo incrível, só que, cara, eu acho que ainda compensa comprar esse carinha por conta que, querendo ou não, vai demorar muito para isso chegar no Brasil. Vocês sabem o tanto que o Brasil é ruim pra esse negócio de lançamento e tal, e fora que até ter assim uma versão oficial do Brasil, tipo vendendo aqui, capaz que eles vão cobrar muito caro na nova versão do Switch. Fora que também ela só vai lançar lá pro final, quer dizer, lá pro final do ano que vem ou pro meio do ano que vem. Então,
Cara, eu acho que compensa muito mais ter um Switch por agora e talvez futuramente meio que vender, juntar um dinheiro extra e comprar a nova versão, quando tiver num preço bom, né? E como eu tava falando, por mais que ele seja um console fraco, ainda tem muitos jogos interessantes que vão vir pra ele. Um dos jogos mesmo que eles já estão quase lançando pra ele é o Hogwarts Legacy. Acho que é assim que fala. Eu sei que não deve ficar muito bonito, mas é interessante ver que esse console vai rodar esse jogo, o que é algo muito interessante. Infelizmente tem umas coisinhas que o Switch sofre, que é a questão de portes. Não é com todos, são algumas empresas que acabam não trabalhando muito bem, como o caso do tal do Mortal Kombat, se eu não me engano acho que é Mortal Kombat 1. Eu não sei exatamente qual o nome do jogo, mas é esse Mortal Kombat mais novo. A versão do Switch veio terrível. Eu não cheguei a ter ela, mas dos vídeos que eu vi, deu pra perceber que estava muito feio, mal otimizado. As pessoas não souberam cuidar do porte. E eu sei, muita gente pode falar, porque o Switch não tem potência e tal, mas, cara, é possível. O povo trouxe até The Witcher 3 pra isso daqui, então é muito possível. E tem muitos jogos do Switch que você olha e você pensa, não tá rodando nesse cara, não tá. Mas acaba que sim, é dele. Mas agora vamos para um próximo tópico, que é a questão dos jogos e o preço deles. Os da Nintendo mesmo, eles geralmente são muito caros. Antigamente estava bem raro de vir traduzido. Agora a Nintendo está começando a traduzir alguns jogos mais importantes, como o caso que vai ser Mario Wonder. Acho que é Princess Peach Showtime também vai vindo meio que todo traduzido. Pikmin 4 que lançou veio traduzido. Mas infelizmente ela não está fazendo isso com todos os jogos. Então, por exemplo, para quem vai jogar um Zelda, o Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, os dois não tem tradução em português. Que é um tanto quanto ruim, por conta que ou você vai ter que colocar o jogo em espanhol, que daí dá pra entender mais ou menos, acaba sendo bem jogável, ou senão você vai ter que colocar o jogo em inglês e se ferrar pra traduzir tudo. Mas tirando esses problemas, os jogos da Nintendo geralmente são incríveis. Geralmente vêm muito bem feitos pro console, só tem uma empresa assim que faz os jogos pra Nintendo que geralmente ela não sabe fazer o negócio direito, que é o caso de Pokémon. Tipo, tem alguns Pokémons que ficaram muito lindos, tipo esse aqui mesmo, Shiny Pearl. Eu sei que o Let's Go Pikachu e Eevee também, as pessoas falam muito bem dele, mas querendo ou não, teve uma certa decadência nos jogos. Por conta que a Pokémon Company ela é muito, assim, apressada para lançar os jogos. Tipo, em questão de, não sei, 2, 3 anos eles vão lá e lançam um próximo e uma nova geração e acaba que sai muito bugado, como é o caso agora do Pokémon Scarlet and Violet. Que, sim, tipo, todo mundo sabe o tanto que o negócio veio mal feito pro Switch. Queda de performance, simplesmente os personagens assim do jogo simplesmente caindo no limbo, o jogo crashando no meio do jogo mesmo, aí crashando assim do nada. Teve muitos problemas, queda de FPS abaixo dos 30 o tempo inteiro. Então, querendo ou não, o Switch ele tem jogos bons, mas infelizmente a questão da Nintendo tem algumas partes dela que não fazem jogos tão bons, como o caso da Pokémon Company que eu expliquei. Mas agora vamos lá, jogos que não são da Nintendo. Geralmente eles são muito bons, vêm até bem feitos para esse console. Não tem preços tão caros, pessoal. Costuma ter muita promoção no Switch assim o tempo inteiro. E teve uma coisa que um tempo atrás estava acontecendo que deu para aproveitar muito, mas infelizmente não tem mais, que é a questão de comprar da eShop da Argentina. Eu sinto muita saudade disso, porque, cara, tinha jogos muito baratos. Hollow Knight eu peguei por R$6. Stardew Valley, se eu não me engano, acho que foi 3 e pouco, a R$4. Teve um jogo que eu sei que aqui no Brasil é R$30. E eu simplesmente consegui pegar por 19 centavos. Chega a ser engraçado isso. E teve esse Dragon Ball também aqui que eu tinha pegado por R$13 na época. Mas infelizmente não tem mais como fazer isso. Mas querendo ou não, o Nintendo ainda tem jogos muito bons. E como eu tinha falado antes, o Switch ele tem ofertas direto. Tem uma aba dele que são só de grandes ofertas. E direto você encontra coisas muito interessantes aqui. Cuphead e tal. Acho que pro preço de jogos para console acaba ficando interessante. Pra quem é do PC, sabe que geralmente esses jogos ficam muito mais baratos que isso. Só que, infelizmente, consoles não têm o mesmo preço de jogos do PC, o que é um tanto quanto ruim. Mas aqui, direto tem muitas e muitas promoções. Claro, boa parte são jogos assim simples, porém tem muitos outros que são jogos incríveis e tem uma promoção excelente neles. E por exemplo, esse Dragon Ball Kakarot, eu sei que o preço dele não tá muito diferente do que geralmente é no PC, que o PC costuma ser 60 e poucos reais,
59 e tal, quando pega uma promoção muito boa, 51. 74 acaba que não é um preço tão ruim assim em questão do jogo. E uma coisa que é muito boa do Switch é que ele tem muitas demos disponíveis para você meio que poder testar e tal, jogar por um bom tempo e saber se você vai comprar o jogo. Principalmente os jogos da Nintendo, eles costumam ter muita demo e geralmente as demos são muito boas. Eu testei o Kirby, eu esqueci o nome daquele Kirby, mas cara, é incrível a demo dele. Tipo, eu enfrentei 3 bosses na demo. Geralmente as demos não tem isso, são coisas rápidas, mas a do Switch acabou tendo muito mais tempo. Eu acabei me divertindo muito e até testando algumas coisas próprias do Joy-Con. E agora, por último, eu vou passar algumas dicas para quem tá querendo pegar um carinha desse usado, que é, tente pegar ele com todos os acessórios originais. Principalmente se for Joy-Con paralelo, tenta não comprar, gente. Por conta que Joy-Con é algo muito caro. E querendo ou não, uma hora você vai precisar dos Joy-Cons. Se eu não me engano, jogos com sensor de movimento, eles só funcionam se você atualizar o controle. E os Joy-Cons conseguem fazer isso. Só que qualquer outro controle paralelo, eles não conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, querendo ou não, você acaba perdendo muito para poder jogar os jogos assim, quando eles são de sensores de movimento. Fora que os Joy-Con originais têm mais algumas coisas que geralmente os paralelos não têm. Até destaquei um controle aqui só para mostrar para vocês. Esse daqui é o controle direito. E a primeira coisa que eu tenho que falar é que não é algo tão confortável esses controles, mas como eu estava falando, se atente muito a pegar o original. O original, ele tem uma câmera de movimento aqui no canto. Esse daqui é uma câmera, é bem pequenininho. Mas isso daqui é muito importante geralmente nos jogos. E além disso, ele ainda tem uma função. Eu não sei se é HD, vibração HD o nome. Eu não sei exato, mas ele tem meio que uma espécie de vibração típica para o controle. Meio que você não vai encontrar isso em nenhum controle paralelo dele. Então, querendo ou não, o Joy-Con ele acaba sendo muito útil. Ainda mais que ele tem uma compatibilidade total com o Switch. E fora que você pode pensar, não, mas se eu comprar o console usado e ele tiver num preço muito bom, sem os Joy-Cons originais, eu posso comprar um original. Mas pessoal, é muito caro o Joy-Con original. Tipo, geralmente de fontes confiáveis para você comprar, o negócio é cerca de R$700. Não faz nenhum sentido, tipo, é muito caro para um controlezinho desse tamanho com um pouco, como eu posso dizer, com um pouco conforto. E acaba que, querendo ou não, não dá para você fugir muito disso. Por isso que eu falo, é bom você ter o Joy-Con original. Outra coisa também, tem uma dock original também, por conta que, pessoal, é muito caro também uma dock. Tipo, é algo caro pro Switch. Se eu não me engano, acho que gira em torno de R$500 pra cima o preço de uma dock. Então, meio que se atente a isso pra não ter o perigo, assim, de você cair numa furada com o Switch. Pra quem já acompanha os vídeos há algum tempo, sabe que o meu eu comprei ele usado, só que, pessoal, isso daqui eu consegui pegar num preço, assim, excelente. O cara tava meio que se desfazendo do console, eu não sei exatamente o que ele ia fazer com o dinheiro, mas ele tava querendo vender rápido, então ele anunciou por 1.200 e eu fechei nesse valor com ele, porque foi algo muito interessante. Tipo, 1.200 é muito barato para se pagar num console desses com tudo original. E é a versão de Mario Kart. Então, cara, eu só tenho, assim, coisas boas para falar, por conta que eu consegui pegar assim num preço muito bom. E agora mais uma coisa assim final para poder falar sobre ele, que é o Switch. Ele tem 3 versões, sendo, na verdade, se for olhar tem 4, né? Que seria a versão V1, a V2, a versão OLED e a versão Lite. A versão V1 a gente pode meio que esquecer por conta que a Nintendo não fabrica mais ela. Era uma versão que tinha alguns erros, então a Nintendo acabou trocando. O processador dessa versão também era diferente. Era meio que um processador que gastava um pouquinho mais de energia, então a bateria dele durava bem menos. Mas vamos esquecer do V1 e falar direto sobre o V2, que é esse modelo específico. Ele é a mesma versão que tem no Mario Kart, que também é a versão do Switch V2. E ele é meio que a versão mais comum do Nintendo Switch. É o que mais está vendendo hoje em dia. Que ele tem uma tela comum, não é nada assim de especial, e ele é um console padrão mesmo. A tela dele é um pouco menor do que a tela do Switch OLED. Mas agora vamos falar sobre esse segundo, que é o Switch OLED. A única diferença que ele tem é que ele vem com 64 GB de memória em vez dos 32 do Switch padrão. E além disso também ele tem uma tela melhor e, se eu não me engano, uma melhora no áudio. Além de também melhorar um pouco no resfriamento dele. Mas de resto, a versão OLED ela só tem isso a mais, então geralmente só pegue ela se ela tivesse um preço muito próximo do Switch comum. Outra coisa também para falar é sobre a versão do Switch Lite, que essa daí ela é uma versão assim mais capada.
Ela meio que tem o mesmo processador, tudo igual a do Switch padrão, só que se eu não me engano a bateria dela é um pouco menor e só dá pra você jogar portátil nele. A versão do Switch Lite você só consegue jogar portátil e ele é um console um pouco menor que o Switch. Se eu não me engano a tela dele é menor, ele não pode destacar os controles e tem pouquíssimos jogos que não são compatíveis com ele por conta disso, de não poder destacar o controle e não ter a questão de sensores de movimento e tal. Outra coisa ruim do Switch Lite em versão do Switch padrão e do OLED é que os controles dele não tem vibração, que é até um motivo de ter ficado mais barato. Só que infelizmente você não vai poder, assim, experienciar esse negócio de vibração HD do Switch. E meio que essas são as versões assim que tem do Switch, as diferenças dela, que geralmente não são muitas. E foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria fazer um vídeo assim para poder explicar assim o máximo possível sobre os Switches. E também poder fazer um vídeo assim autoexplicativo para quem é que tá querendo comprar um Switch. Porque eu tive muitas dúvidas quando fui pegar o meu, eu acabei pegando mais por conta do preço que estava muito bom. E eu não sabia bem as diferenças que tinha entre eles. Então, eu acho que um vídeo assim, querendo ou não, pode ajudar bastante quem é que tá pensando em comprar um carinha desse. Mas, enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu queria, como expliquei, fazer um vídeo assim, para poder explicar assim o máximo possível do Switch. E querendo ou não, também poder fazer mais um vídeo de Switch, que eu tô curtindo muito fazer esse tipo de vídeo. Só que infelizmente não dá pra fazer direto, por conta que é algo que acaba enjoando um pouco. Mas enfim, pessoal, obrigado por todos que viram o vídeo. Se possível, se inscrevam no canal, sério, isso ajuda muito mesmo. Tanto em questão de engajamento, quanto também para poder me animar a postar novos vídeos. E é isso, pessoal. Fui.